clube do Remo está prestes a encarar mais um desafio crucial na Série B, e a nação azulina já começa a segurar a respiração. O Leão vai até Manaus para enfrentar o Amazonas, em um daqueles jogos que podem mudar o rumo de uma temporada. O time precisa da vitória como nunca se quiser manter vivo na briga pelo acesso. Não é exagero dizer que esse confronto vale mais do que 3 pontos. Vale a permanência do Remo entre os protagonistas da competição e, principalmente, vale o respeito da própria torcida, que nos últimos dias deu um recado claro: paciência tem limite. Mas antes de entrar em campo, o Remo teve que encarar outro tipo de pressão. Nesta quinta-feira, a movimentação no Baenão foi intensa, mas não foi por causa de treino ou coletiva de imprensa. O que chamou a atenção foi a presença de torcedores organizados logo na entrada do estádio, em um protesto marcado por cobranças diretas e clima de tensão. Eles foram recebidos pelo executivo de futebol Marcos Braz e também pelo vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves. A reunião, se é que podemos chamar assim, foi registrada apenas por imagens aéreas de um drone, o que não permite saber exatamente o que foi dito. Mas a mensagem estava no ar: a torcida está inquieta e quer mais. O protesto, mesmo sem violência, carrega um simbolismo forte. Não é só por causa de uma derrota ou empate frustrante. É pelo acúmulo de decepções e pelo medo de ver o acesso escapar por entre os dedos novamente. O momento ainda é positivo na tabela, mas existe uma clara sensação de que o Remo pode mais. E essa exigência por atitude, por entrega, por resultados, vem se intensificando. A cobrança é o termômetro da paixão. Quando a torcida protesta, é porque ainda acredita. Quando se cala, é porque desistiu. E, no meio desse turbilhão, o Remo tenta se reorganizar. A equipe embarcou para Manaus com novidades e um possível esboço de escalação que pode surpreender. O técnico português Antônio Oliveira parece disposto a apostar em um time mais leve, mais móvel, talvez tentando tirar proveito das fragilidades defensivas do adversário. Pelo que se apurou, o Remo pode entrar em campo sem um centroavante de referência. Isso mesmo. A ausência de um camisa 9 tradicional dá espaço para um ataque mais fluido, com jogadores que se movimentam o tempo todo, trocam de posição e confundem a marcação. Marcelo Rangel deve ser o dono da meta azulina mais uma vez. Na linha defensiva, Nathan Santos ocupa a lateral direita, enquanto Klaus e Reinaldo formam a dupla de zaga. Sávio completa o setor pelo lado esquerdo. No meio de campo, a trinca formada por Caio Vinícius, Pavani e Jaderson deve ser a responsável por equilibrar o time, oferecendo suporte defensivo e saída de bola qualificada. No ataque, a aposta está na criatividade e na movimentação. Diego Hernandes, Marrone e Pedro Rocha devem formar um trio ofensivo dinâmico, sem posições fixas. A ausência de um centroavante raiz, como Davi, que já deixou o clube, ou mesmo Eduardo Melo, que não tem conseguido se firmar, pode parecer estranha à primeira vista. Mas pode fazer sentido diante de um adversário como o Amazonas, que apresenta sérios problemas na recomposição defensiva. A ideia de um ataque mais veloz, que se movimenta bem entre as linhas e ataca os espaços, pode ser justamente o que o Remo precisa para quebrar as linhas do time manauara. E falando em reforços, vale destacar a chegada do grego Panagiotis Tachididis, que desembarca como uma das apostas para a sequência da temporada. Com passagens por clubes importantes da Europa e um bom histórico recente na Romênia, o meio-campista chega com a expectativa de agregar qualidade técnica e experiência ao elenco. Seus números mais recentes mostram um jogador participativo e com boa leitura de jogo. Foram 49 partidas na primeira divisão romena, sendo 39 como titular, 9 gols marcados, 5 assistências e mais de 80 passes decisivos. Além disso, ele se destaca na recuperação de bola, com mais de 200 duelos vencidos e quase 250 bolas recuperadas. É claro que a Liga Romena não é exatamente um parâmetro ideal quando falamos de intensidade e nível técnico. Estamos falando de uma competição que não figura entre as mais relevantes do continente europeu. Mas, ainda assim, são números que chamam a atenção, principalmente para um jogador que atua numa função tão exigente fisicamente quanto a de segundo volante ou meia central. A questão agora é saber em que ritmo ele vai chegar, considerando que está há algum tempo sem atuar em alto nível. A adaptação será fundamental,
tanto ao estilo de jogo do técnico quanto ao calor e ao ritmo da Série B, que não perdoa quem demora a se encaixar. Com a chegada do grego, o técnico Antônio Oliveira ganha mais uma opção no meio-campo, setor que já conta com nomes como Cantilo, Pavani, Caio Vinícius e Jaderson. A versatilidade do reforço europeu pode ser um trunfo importante, já que ele pode atuar tanto na proteção da zaga quanto mais avançado, pisando na área e se aproximando dos atacantes. Isso dá ao treinador possibilidades interessantes de variações táticas ao longo dos jogos, principalmente quando for necessário quebrar retrancas ou mudar o jogo no segundo tempo. Voltando ao confronto contra o Amazonas, o momento exige atenção máxima. Não dá mais para desperdiçar pontos contra equipes da parte de baixo da tabela. A última rodada até ajudou o Remo, com tropeços de adversários diretos, mas o time azulino não soube aproveitar. Perdeu a chance de entrar no G4, algo que teria mudado completamente o clima da semana. E é por isso que a pressão só aumenta. A torcida sente que esse acesso é possível, palpável, e justamente por isso exige ainda mais. A partida em Manaus será disputada sob forte calor, algo que, apesar de não ser exatamente uma novidade para os jogadores do Remo, sempre impõe desafios. A condição climática exige uma preparação física afiada e, principalmente, inteligência na gestão do esforço durante os 90 minutos. O time tem sofrido na reta final das partidas, com queda de intensidade e perda de controle nos momentos decisivos. Se quiser sair da capital amazonense com os 3 pontos, o Remo vai precisar controlar melhor o ritmo e ser mais eficiente nas chances criadas. Outro ponto que vale destacar é a postura da comissão técnica diante das críticas. Antônio Oliveira tem sido cobrado, e não à toa. O desempenho do time oscila bastante, e algumas escolhas têm sido questionadas pela torcida. Mas a tentativa de buscar alternativas táticas, como essa possível escalação mais móvel, mostra que ele está tentando encontrar soluções. Isso não significa que tudo está certo, mas indica que há movimento, há trabalho sendo feito. E, em meio a um campeonato tão equilibrado como a Série B, isso pode fazer diferença. O clima em Belém, como sempre, é de paixão fervorosa. A torcida azulina é intensa, exige, cobra, mas também apoia como poucas. E sabe que está diante de uma oportunidade rara. A Série B deste ano está aberta, com muitas equipes brigando ponto a ponto, sem grandes favoritos disparados. E é justamente por isso que cada jogo, cada detalhe, cada substituição, conta demais. Um tropeço pode te tirar do páreo. Uma vitória fora de casa, por outro lado, pode te catapultar direto para o G4. O Amazonas, adversário desta sexta-feira, não vive um grande momento. A defesa é vulnerável, o sistema de marcação tem muitas falhas, e o time sente dificuldades para propor o jogo. Jogando em casa, porém, costuma ser competitivo e tenta se impor na base da intensidade. É o típico jogo armadilha. O Remo terá que ter maturidade para controlar o nervosismo e saber a hora certa de acelerar e a hora certa de cadenciar. E, principalmente, não pode desperdiçar as oportunidades que surgirem. A expectativa da torcida é alta, não só pelo jogo em si, mas também pela possibilidade de ver em campo jogadores que podem mudar o rumo do time no campeonato. Marrone, Pedro Rocha e Diego Hernandes juntos, por exemplo, formam um setor ofensivo com potencial de causar estrago se estiverem em um bom dia. São jogadores técnicos, com boa movimentação, e que podem confundir a defesa adversária se conseguirem se entender em campo. Já no meio de campo, a volta da dupla Pavani e Jaderson remete a bons momentos vividos na Série C. Eles se conhecem bem, têm entrosamento, e isso pode fazer diferença em um setor onde cada erro pode custar caro. A presença de Caio Vinícius completa esse trio com força física e chegada ao ataque, criando um equilíbrio interessante entre marcação e criação. E, claro, há ainda a expectativa sobre as opções que vêm do banco, como Cantilo e o próprio reforço grego, que pode ganhar minutos dependendo do andamento da partida. A montagem desse time, mesmo com suas limitações e carências em algumas posições, mostra que o Remo tenta encontrar um caminho. E o jogo contra o Amazonas é uma oportunidade perfeita para testar essa ideia de um ataque mais leve, mais veloz, mais inteligente taticamente. Se funcionar, pode ser o início de uma nova fase no campeonato.
Se não der certo, ao menos vai mostrar que a equipe está tentando, que não está parada no tempo. E enquanto o elenco trabalha em campo, a diretoria também segue pressionada fora dele. O protesto desta quinta-feira foi um alerta claro de que a torcida está atenta e quer respostas. Não há mais espaço para promessas vazias ou desculpas esfarrapadas. A hora é de entregar resultado. Seja na gestão, seja na bola. E essa cobrança é justa. O torcedor do Remo não quer milagres, quer esforço, quer planejamento, quer atitude. Agora, todos os olhos se voltam para Manaus. O Leão entra em campo sabendo que não há margem para erro. Um jogo, uma chance de mudar tudo. E quando a bola rolar, só uma coisa importa: vencer. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou oficialmente a atribuição de 3 pontos ao clube do Remo, movimentando de forma significativa a tabela de classificação e despertando uma série de rumores nos bastidores do futebol nacional. A decisão, que já vinha sendo especulada nas últimas semanas, ocorre em meio a questionamentos sobre erros de arbitragem em partidas anteriores e supostas irregularidades cometidas por adversários. O Remo, tradicional clube do Pará com grande torcida no norte do país, passa a ocupar uma posição mais confortável na disputa da competição, alterando não apenas a classificação, mas também a dinâmica das equipes que estavam próximas na tabela. A notícia rapidamente se espalhou pelas redes sociais, provocando reações de torcedores, comentaristas e clubes concorrentes, que agora avaliam suas estratégias para enfrentar o cenário modificado. Nos bastidores, dirigentes de outros times já estariam em contato com a CBF para obter esclarecimentos detalhados sobre os critérios adotados para a concessão dos pontos, enquanto alguns analistas especulam sobre possíveis efeitos no planejamento das rodadas seguintes. A atmosfera no futebol brasileiro, sempre propensa a polêmicas e surpresas, voltou a ser marcada por discussões acaloradas, com torcedores do Remo comemorando efusivamente e rivais questionando a legitimidade da decisão, criando um clima de tensão que promete repercussão duradoura ao longo da temporada. A reação imediata ao anúncio da CBF não se limitou apenas aos torcedores do Remo, mas também aos jornalistas esportivos que acompanharam de perto as movimentações do clube na competição. Especialistas começaram a analisar o impacto dessa pontuação extra em termos estatísticos, considerando fatores como saldo de gols, número de vitórias e confrontos diretos que poderiam redefinir os critérios de desempate. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre possíveis novas disputas judiciais ou contestações de clubes adversários, que podem alegar inconsistências ou injustiças no processo de decisão da CBF. Nos fóruns de discussão e redes sociais, proliferam teorias e análises detalhadas, com torcedores e comentaristas tentando prever como essa mudança afetará a classificação final e, consequentemente, a luta por vagas em competições nacionais ou até internacionais. O efeito psicológico sobre os jogadores do Remo também é amplamente comentado, com a perspectiva de 3 pontos adicionais oferecendo um impulso moral significativo e, possivelmente, influenciando o desempenho em campo nas próximas partidas. Enquanto isso, a imprensa regional do norte do país aproveita o momento para intensificar a cobertura sobre o clube, reforçando a narrativa de que o Remo está em ascensão e que a decisão da CBF pode ser um divisor de águas em sua trajetória na temporada. O burburinho em torno do Remo e da decisão da CBF se intensifica quando se considera o histórico recente do clube e a rivalidade acirrada com outras equipes da região. Alguns comentaristas lembram que o Remo sempre foi um clube de grande tradição, mas que nos últimos anos enfrentou desafios financeiros e administrativos, tornando a conquista de pontos adicionais ainda mais relevante para a manutenção da moral e da competitividade do time. Ao mesmo tempo, não faltam especulações sobre como os adversários irão reagir em campo, com treinadores e jogadores ajustando estratégias para lidar com a presença de um Remo potencialmente fortalecido na tabela. A repercussão também alcança patrocinadores e investidores, que observam atentamente cada movimentação do clube para avaliar o impacto comercial da decisão da CBF, considerando que resultados positivos podem atrair novos contratos e ampliar a visibilidade da equipe. Em meio a esse cenário, surgem ainda rumores sobre negociações paralelas,
reforços possíveis e mudanças táticas que podem acompanhar a ascensão repentina do Remo, criando um clima de expectativa e ansiedade entre torcedores e profissionais do futebol. Enquanto todos aguardam os desdobramentos das próximas rodadas para confirmar se a vantagem obtida realmente será determinante na competição. Além dos impactos esportivos imediatos, a decisão da CBF levanta questões sobre precedentes e critérios de regulamentação dentro do futebol brasileiro, gerando debates sobre transparência, consistência e justiça nas competições. Alguns especialistas defendem que a atribuição de pontos em situações excepcionais é necessária para corrigir erros ou injustiças, enquanto outros argumentam que tais medidas podem abrir espaço para controvérsias e insegurança jurídica entre os clubes. O Remo, por sua vez, se vê no epicentro de uma tensão nacional inesperada, com torcedores de outros estados acompanhando cada passo do clube e analisando suas chances de classificação, desempenho em confrontos diretos e evolução ao longo do campeonato. A imprensa esportiva intensifica o acompanhamento, produzindo análises detalhadas sobre a movimentação da tabela, o comportamento da equipe em treinos e jogos e as possíveis consequências dessa pontuação extra em termos de classificação final. Paralelamente, surgem comentários sobre a postura da CBF, questionando se a medida pode se tornar um precedente para futuras decisões e como isso poderá influenciar a credibilidade da instituição. Em síntese, o movimento provoca uma onda de especulação e comentário em múltiplas frentes, desde aspectos técnicos e administrativos até repercussões emocionais e comerciais, mostrando que o futebol brasileiro está sempre pronto para surpresas e debates acalorados. Enquanto a temporada segue, o Remo se torna protagonista de uma narrativa que mistura sucesso, polêmica e expectativa, provocando conversas intermináveis nos bastidores e nos campos. A ascensão na tabela, impulsionada pela decisão da CBF, modifica o cenário das competições e estimula clubes rivais a repensar estratégias, considerando confrontos diretos e possibilidades de recuperação. A torcida, que já demonstrava paixão histórica pelo clube, vê na notícia uma oportunidade de reforçar apoio, criando uma atmosfera de engajamento intenso em redes sociais, arquibancadas e meios de comunicação. Ao mesmo tempo, jogadores, comissão técnica e dirigentes enfrentam a pressão de corresponder às expectativas e consolidar a vantagem recém-adquirida, enquanto analistas esportivos especulam sobre a influência psicológica dessa pontuação no desempenho da equipe. A repercussão extrapola fronteiras regionais, atraindo a atenção de todo o país para o Remo, que se posiciona não apenas como um clube com tradição, mas também como protagonista de um episódio emblemático que mistura justiça esportiva, rumor e antecipação de resultados. Dessa forma, a decisão da CBF e seus efeitos sobre a tabela reforçam o caráter imprevisível e envolvente do futebol brasileiro, mantendo viva a chama da especulação e do entusiasmo entre torcedores, jornalistas e clubes concorrentes. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!